amigo, olá minha amiga, tá começando o programa A Hora do Esporte aqui para você. O nosso encontro semanal sempre com grandes convidados, com grandes personagens para falar do esporte. E hoje o nosso convidado já viu muita coisa e muito mais do que ver, ele já eternizou muitas coisas. Estou falando do grande fotógrafo Wander Roberto, de muitas e muitas histórias. Wander, obrigado por você participar com a gente aqui no programa A Hora do Esporte para contar um pouquinho dessa sua história como fotógrafo profissional, tudo bem? Tudo ótimo, Lu. Bom, eu que agradeço pelo convite, né? Poder estar aqui participando com você desse programa, poder ter a oportunidade de poder contar um pouquinho da história da fotografia do esporte. Então, para mim, é um privilégio. História, fico feliz. História mesmo, né? Porque você está há quanto tempo nessa brincadeira aí? Olha, eu me profissionalizei em 93, né? Passei a viver de fotografia em 93, então já estamos aí com mais de 30 anos como profissional. Mas a minha primeira foto publicada na revista Placar foi nos anos 90, né? Então já temos aí muito tempo aí na estrada, né? E você, lógico que a fotografia, assim como o jornalismo, ela é muito ampla, mas o seu foco sempre foi o esporte, né? Lógico, de repente fazendo alguma coisa, o famoso freela, mas o esporte sempre foi sua essência, né? Então, eu costumo dizer que por sobrevivência o fotógrafo faz qualquer coisa. Se você falar assim, eu preciso fotografar um enterro de formiga, eu tô lá. Bora. Mas o meu objetivo, e quando eu iniciei na revista Placar, lá no final dos anos 80, e foi ali que eu falei, não, eu quero ser fotógrafo esportivo, até porque eu vim de uma região que é da região do ABC, eu sou apaixonado por futebol, joguei futebol amador, então eu sempre gostei muito de futebol. E o meu objetivo sempre foi ser fotógrafo especializado em futebol. Quer dizer, é aquilo que a gente brinca assim, até em relação ao jornalista, né? Não tem como você entrar na área se não for uma veinha também de gostar. Não tem um jornalista esportivo que não gosta de futebol, que não gosta de vôlei, que não gosta de basquete. O fotógrafo também ele precisa gostar, né? Sim, sim, sim. E depois, nessa caminhada, eu fui entender que quanto mais você entender do esporte, melhor você vai conseguir fotografá-lo. Então tem algumas curiosidades que eu vivi e que eu fui percebendo isso. Quanto mais você entender da modalidade, da logística, de como funciona o esporte, você vai fotografar e vai conseguir fazer imagens, vamos dizer assim, mais emblemáticas. E como veio esse start, assim, de falar, vou ser fotógrafo? Você tem alguém na família que foi fotógrafo? Ou você gostava de... Porque eram outros tempos. E outra, na época que você começou, ser fotógrafo era uma coisa... Não vou dizer cara, porque hoje as câmeras são super caras, mas eu estou dizendo o direito de errar era muito menor, porque era por filme, né? Hoje no digital, você pode fazer lá 2.000 fotos de um evento. Antigamente, para você fazer 2.000 fotos, você precisava ter uma carreta de filme do lado, né? É verdade, é verdade. Então, mas a minha inspiração realmente nasceu dentro da redação da revista Placar. Eu fui para lá para trabalhar de office boy. Profissão que nem existe mais hoje, né, Lu? É verdade. Acabou, né? Não eu tem mais eu essa fui profissão. office boy também. Você foi office boy também, né? Então. E foi lá que eu vi aquela atmosfera, aquele ambiente. E depois eu comecei a conhecer a história, né, dos fotógrafos e até dos jornalistas, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com grandes jornalistas. E aí eu fui vendo como era a dinâmica. Imaginou? O dia que eu vi um jornalista sair lá do Rio Grande do Sul para vir colaborar numa edição especial da Placar em São Paulo, aí eu comecei a fazer a pergunta, mas você veio de onde? Onde que você fica? O cara, não, eu vou ficar num hotel. Ah, mas não, a editora abriu que pagou minha passagem de avião. Aí eu falei, cara, eu quero isso pra mim. Por que eles não pediram pra alguém daqui, né? Exatamente. Então eu vi que tinha uma dinâmica, né? E uma experiência de poder se deslocar. Essa coisa também de poder viajar era uma coisa que me encantava. Toda hora eu via o cara pegando passagem, indo cobrir um jogo em Fortaleza. E aí tem a história do Silvio Porto, que é um dos fotógrafos, que ele era motorista, olha só, o cara era motorista na Editora Abril, levava repórter, e ele começou a fotografar, virou fotógrafo, né? Tem uma história bem longa aí. A primeira viagem dele foi para a União Soviética, porque ainda a gente tinha a União Soviética ainda no final dos anos 80.
E ele sai de lá, da União Soviética, os caras ligam para ele lá e falam, ó, sai daí porque tá caindo o muro de Berlim. Olha que coisa, cara. O cara, há uns 3, 4 anos, ele era motorista. E agora o cara já estava saindo da União Soviética. Se eu não me engano, é novembro de 89, né? Exatamente. Novembro de 89. Ele sai de lá e vai fazer o trabalho na queda do muro de Berlim. Ele estava cobrindo um salão de automóvel pela revista Quatro Rodas. Caramba. E aí ele sai de lá e vai cobrir. Eu falei, cara, isso... Sensacional. Eu preciso viver isso, né? Eu quero contar a história do mundo através da fotografia. E aí começou pedindo oportunidade ali, se inteirando, aproveitando entre uma entrega ou outra lá do trabalho do Office Boy, você começou a buscar e aí foi se especializar, estudar mesmo. Então, a Editora Abril tinha uma coisa muito legal e a Placar tinha. Tinha quase que meio que um plano de carreira, né? O editor de fotografia da Placar, naquela época, que era o Ricardo Correia, ele também já tinha sido boy. Sim. E um dos caras que me ajudou bastante, que é o Nelson Coelho, ele também tinha sido boy. Então tinha um plano de carreira para quem quisesse ingressar nesse mundo. E eu estava muito ávido e muito afim de fazer aquilo. Então, e óbvio que aí eles me ajudaram. Eu nasci para fotografia, Lu, só para você ter ideia. A primeira vez que eu peguei uma câmera e fiz uma foto foi dentro de um campo de futebol. Ah, que legal. Que foi um amistoso, São Paulo e o Rio Branco de Americana. E eu cheguei para minha mãe, eu ainda lembro, falei, mãe, eu vou viajar. A minha mãe, sério? Eu vou fazer uma viagem. Aí, pra onde você vai? Eu vou para Americana. Minha mãe falou, mas você fala a língua deles? A minha mãe, na inocência dela, é americana. Eu falei, não, mãe, é aqui no interior. Mas para mim aquilo já era uma viagem. Já era. Então eu fiz a primeira vez que eu peguei uma câmera e fotografei, obviamente com as instruções do Nelson Coelho, que estava ali comigo e tal. Então eu nasci para fotografia dentro de um campo de futebol. Hoje, com essas mudanças todas, né, do digital que você acompanhou esse processo, é mais difícil, é mais fácil, são complicações diferentes? Como é que você avalia isso? Então, a gente estava até conversando aqui um pouco antes, né? É uma outra linguagem, essa é a realidade. Facilitou muito a nossa vida, né? Eu tive a chance agora na Casper Libero, eu fui lá dar uma aula para explicar o que era a fotografia analógica e o que é a fotografia digital. Então eu estava contando a história para eles. Você sabe quantas pessoas precisavam para colocar uma foto na capa de jornal? Então o motorista levava o fotógrafo, depois o motoqueiro ia buscar o filme, entregava para o laboratorista entregava o material para o editor de fotografia, que entregava para o diamante. Você precisava de pelo menos 6 pessoas e eu não estou nem colocando aí a parte gráfica. Só estou colocando a parte de redação. Sei. Mas você precisava de 6 pessoas. Hoje você faz com o celular, manda e já está na capa, enfim, dos sites eletrônicos. Você edita no próprio celular, né? Você tem hoje... Hoje você edita no próprio celular. Então tem uma diferença aí muito grande. Agora é óbvio, não tenha dúvida de que a fotografia no período analógico ela era mais pensada, né? Eu fiz a minha primeira Copa do Mundo em 98. Eu fiz a final, né? Eu fiz toda a Copa, porque a gente trabalhou desde... em 98 ainda, o último campeão fazia o jogo de abertura, né? Então o Brasil joga contra a Escócia, porque o Brasil tinha sido campeão em 94. E aí o Brasil vai até a final contra a França. Então, a final, que foi o fatídico 3-0. O fatídico 3-0. Eu usei 7 filmes de 36 poses. Estamos falando aí de um pouco mais de 200 fotos, entendeu? Hoje você vai fazer um jogo... Com 15 minutos você já fez isso. Você já fez isso. Então... E era a final da Copa. E era uma final de Copa. Então eu cansei de fazer Palmeiras e Corinthians e com 2 filmes e meio. Se fizesse 3, o editor falou, não pode ficar gastando tanto filme, né? Porque era um processo caro também, né? E aí você tinha que ter, assim, o clique... Você ia ter que ter aquela sensibilidade muito maior. Porque eu lembro, lógico, de uma forma absolutamente diferente em relação a você, que tem um viés profissional, mas eu com aquela câmerazinha, né, normal, aquela de casa que a gente puxava ali, você fazia a foto da festa de aniversário, ou do passeio da família, ou passeio no final de semana. Eu sempre gostei muito de foto. Nunca me especializei, mas... poxa, eu tenho, por exemplo, foto do meu filho
pra você ter uma ideia, principalmente no início, era assim, primeiro mês, primeira semana, uma semana e um mês, enfim, tem HDs assim guardados. Mas aí, quando você imprimia, você ia meio que na expectativa. Será que vai sair? Será que aquela lá vai sair? Será que eu vou piscar? Porque tem isso hoje. Sim. Você no clique hoje, sei lá, quantas fotos são possíveis num clique só. Mas antigamente era um clique, um só mesmo. Sim. E aí, bem aquela foto ficou bonita, você do lado lá do artista que você achou na praia, que você falou, poxa vida, aí aparece seu olho assim fechado, né? Imagino que para vocês ali, vocês tinham que ter essa sensibilidade muito maior, né? Sim, então, eu acho que é isso. A fotografia era pensada mesmo, né? Ainda mais se tratando de jornalismo esportivo, você tinha que pensar, você não podia sair fazendo qualquer foto. Então... E é difícil porque, ao contrário do que a vida normal, ali vocês pegavam as pessoas em ação. Não dá para você falar para aí. Exatamente. Bom, a minha primeira câmera, Lu, para você ter ideia, era uma câmera que você carregava, exatamente, sim, né? Você fazia o clique, carregava na mão, ela nem tinha o que a gente chamava de motor drive para ir carregando automaticamente. E aí, uma das fotos, eu publiquei 3 fotos usando essa câmera. Uma que você vai lembrar no jogo Corinthians e acho que é Corinthians e Juventus ou Corinthians e Portuguesa, que o Viola faz um gol e vai comemorar no orelhão, lembra? Lembro. Então, uma das primeiras fotos que eu publiquei foi essa. Depois eu tenho uma foto do Raí, quando, acho que era São Paulo e News on the Boys, ele faz um dos gols e comemora. E eu só tenho um clique. Se você pega o que a gente chama de copião, na época você vai ver lances de... Só tem um clique, eu não tenho uma sequência de comemoração como a gente faz hoje, sim, né? Sim. Hoje o jogador vem na sua direção, você faz 300 fotos do jogador vindo comemorar. Eu só tenho um clique e o editor escolheu aquela foto para entrar no pôster, né? A Placar lançava o pôster de campeão do Raí. Então era muito mais pensada. Agora, se tratando de revelação, que você falou, pra gente era sempre um suspense. E aí? Tem a bola ou não tem? Tem a comemoração ou não tem? O cara piscou, o cara fechou o olho. Exatamente. Então tinha toda essa questão. Mas era romântico, né? Sim. Isso, né? Agora, uma coisa que eu acho que a tecnologia nunca vai chegar é a sensibilidade. O fotógrafo, ele tem uma sensibilidade, ele precisa ser um pouco também diretor de... Quando a gente fala o diretor de fotografia, né? Mas ele tem que ter arte na veia. Porque essa sensibilidade, tá bom, vai chegar um momento talvez que fique 200 câmeras já programadas em volta do campo e aí não vai precisar de um fotógrafo. Não sei. O que eu sei é o seguinte, a sensibilidade do fotógrafo de saber que ele está virando o rosto ali, ele vai abaixar o rosto e você vai pegar aquele clique, isso é uma coisa que só o tempo faz para vocês, né? Sim. Eu acho que, inclusive, hoje, se você pegar o material esportivo que é produzido hoje e o material esportivo que era produzido anteriormente, você já percebe que justamente a fotografia analógica, ela tinha muito mais sensibilidade. Então você tem fotos emblemáticas, aquela foto do Pelé com o coração, nossa, o suor que forma um coração. Você tem a gota do suor do Vladimir, que também foi uma capa bem interessante. Então você percebe que o fotógrafo é justamente por causa disso. Ele era condicionado a pensar mais e ter essa sensibilidade para o momento. Tem aquela história da arquibancada caindo na Vila Belmiro, que todos os fotógrafos fotografando a queda e tal, e o fotógrafo na época virou para o campo e fez a expressão dos jogadores, os caras olhando. Então, essa sensibilidade jamais, né? Sim. Acho que nem... Não dá para comprar. Não dá para comprar. Isso acho que não vai chegar lá. Histórias com o nosso Wander Roberto. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com mais causos da fotografia brasileira dentro do esporte. Rapidinho e a gente já volta. Legal, voltando aqui no programa A Hora do Esporte.
Nosso encontro sempre com personagens. Hoje estou recebendo o fotógrafo profissional Wander Roberto, de grandes eventos. Eu queria até já entrar nesse tema contigo. Você disse no primeiro bloco que a sua primeira Copa do Mundo foi em 98 na França. Aliás, recentemente você esteve também nos Jogos Olímpicos. Quantos grandes eventos dá para contar? Bem, de 98 para cá, sei lá, 98, 2002, aí 2005, 2006 eu já entro nessa história, porque eu falo assim, as últimas 5 eu fui, mas você tem 7 Copa do Mundo. Olha, tem uma coisa bem interessante. Em 2002, eu já era subeditor no Jornal Gazeta, então eu não fui. Não foi? Eu não fui para 2002. Virou chefe, né? Exatamente. Aí mandou a galera. Tá bom. Infelizmente, porque você sabe que a gente tem muito bom. Somos copeiros, né? Adoramos participar de uma cobertura de Copa. Mas Copas são todas essa, menos de 2002, e Olimpíadas são desde 2004, né? Esse ano já são 20 anos de Jogos Olímpicos aí. São 6 coberturas de Jogos Olímpicos. E aí eu tive agora, nos 2 últimos anos, a gente trabalhando para uma associação dos comitês olímpicos, então eu também tive o privilégio de cobrir Jogos de Inverno, que também é sempre muito legal. Cara, e Jogos Olímpicos já são 10, né? Somando Jogos de Verão, Jogos das Juventudes e Jogos de Inverno, agora já são 10. Então tem bastante clique, bastante história aí de esporte olímpico, viu, Lu? Cara, e aí, eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que, principalmente o pessoal que está em casa e querendo ingressar nessa área, acho que também a fotografia é algo que fascina muita gente. E com o celular hoje, né, com qualidade, eu brinco que todo mundo se tornou um comunicador, né, todo mundo tem um canal. Antigamente, a gente tinha alguns canais, né, de televisão e era aquilo, acabou. Jornais, rádios, os canais se limitavam a isso. Hoje não. Qualquer cidadão tem um canal. O canal, se é o canal através da sua rede social que só a sua família vai acompanhar, não interessa. Ou milhões de pessoas como os influencers, mas todo mundo tem um canal de comunicação. Agora, para você transmitir e acompanhar um grande evento e acompanhar um evento menor, qual que é a diferença disso para você? O nível de concentração, o nível de entrega, você consegue mensurar isso? Olha, sim, a gente tem essa noção, né, de como é que funciona hoje primeiro que eu acho que o mundo digital trouxe vamos dizer assim, um ganho no tempo, né, em relação a isso, e a forma também de se comunicar. É como você mesmo disse, você vai usar esse mundo digital ou para atrair seguidores, né, que hoje o grande objetivo é esse, né, todo mundo quer like, o povo só exatamente, quer like. seu povo quer like, mas também é uma forma, e eu vejo, de você expor um pouco o teu trabalho, a tua arte. Então, assim, eu consigo separar bem, Lu, essa história dessa coisa moderna, né, do digital em relação ao do que a gente tem hoje e do que a gente tinha antigamente. Então, para mim, o que fica muito claro é tentar, pelo menos, fazer essa separação do profissional e do pessoal para deixar com que isso flua de uma maneira, assim, para mim, mais clara ou mais objetiva, né? Não fique tão amplo nesse mundo que a gente vê. Uma coisa que eu vejo, assim, e às vezes eu converso, principalmente com os mais novos, enfim, eu escrevo muito já há muito tempo e também apresentando, né, através de narrações, enfim. Só que você vai transmitir a Copa do Mundo, é maravilhoso. É lógico que eu na última Copa do Mundo cheguei a uma marca, eu escrevi 154 matérias num intervalo ali de 28 dias. Foi uma coisa muito bacana, uma marca que eu conquistei, até porque eu busquei ali alternativas fora do jogo. Fiz a cobertura dos jogos, naturalmente, mas assim,
o restaurante. Eu lembro quando eu fui um dia depois da final da Copa do Catar, que eu fui exatamente na loja onde o Sheik tinha encomendado aquele manto que foi dado ao Messi no dia da premiação. Então, assim, escrever sobre isso enriquece. Só que eu gosto de contar a história do rapaz da várzea, que marcou 3 gols e tinha brigado com a mãe e não sei o quê, da criança, da ginástica, né? Você que tem essa relação muito próxima com o COB, com os Jogos Olímpicos, também te abre um leque de outras ações. E às vezes as pessoas não se dão conta que aquela coisa que parece para o profissional algo pequeno, para a pessoa ali é o momento mais importante. Por exemplo, você, né, que cobre outros esportes, você vai fazer um jogo de tênis das categorias de base numa seletiva no interior de São Paulo. Não dá para você fazer uma foto ruim, porque aquela foto, para aquele garoto, ela é tão importante como a sua foto do Messi levantando a taça na Copa do Mundo. Essa sensibilidade é uma coisa que às vezes falta para essa geração nova, assim, que fala, não, eu só quero o grande jogo e o outro pouco importa, né? E quando a gente vai adquirindo uma experiência, você começa a ter esse olhar mais macro, né, das pessoas. Eu tenho uma coisa aí que eu acho bem legal, Lu. Eu tive o privilégio de, trabalhando para o Comitê Olímpico, de participar de cobertura de jogos escolares. Muito bom. Isso é muito legal. Por quê? Agora você vai entender por que eu acho isso muito interessante. Eu conto a história do atleta através da fotografia. Então, só para você ter ideia, hoje a gente tem na NBA o Raulzinho. Eu fotografei o Raulzinho em jogos escolares. Olha que legal. 2012, quando eu fui fazer a Sara Menezes, que ganhou medalha de ouro no judô, eu tinha fotografado ela em Poços, pequenininha, com 11 anos, subindo no pódio. E aí vem outros atletas, Splitter, tem vários atletas que eu fotografei o cara quando ele estava em jogos escolares. Então poder ter esse privilégio de poder contar essa história, isso te dá uma sensibilidade, porque assim, até hoje, quando eu sou convocado para fazer cobertura de jogos escolares, eu vou muito animado justamente por conta desse histórico, né? Então, tem uma prerrogativa muito bacana em tudo isso. Poder contar a história de um determinado atleta através... E é muito legal porque agora, por exemplo, a Malren, por exemplo, eu fotografei ela começando, saltando, fiz ela ganhando a medalha de ouro em Pequim e agora ela virando técnica e assumindo outros cargos dentro, né, do esporte olímpico e você vai seguindo ali. Então isso a relação humana, como né? é que você... tem essa relação humana, porque, por exemplo, a reportagem, né, aquela reportagem de rádio, de campo, né, ela perdeu muito com os fotógrafos. Os fotógrafos seguem ali no campo, teoricamente, com a mesma liberdade que eles tinham na década de 70. Talvez não tem mais aquele de entrar dentro do gramado, mas você tem hoje atletas que acabaram se tornando amigos, você tem a relação ali direto? Tem. Isso tem, porque participando desses eventos você acaba criando uma certa afinidade, né? Eu, por exemplo, participei de um pré-mundial. O Brasil nunca tinha ganho um pré-mundial de basquete. Ganhou lá na República Dominicana em 2005, acho que foi 2005. Quando na volta, convivendo com os jogadores, na época eu era fotógrafo oficial da Confederação Brasileira de Basquete. O Leandrinho fez um churrasco na casa dele, ele morava aqui em Pirituba, e ele falou, Wander, você tem que estar lá no churrasco com a gente. Que legal. Então, óbvio, e você sabe muito bem, você tem atletas que são mais humanos e que entendem... Tem os malas. Tem atleta que entende que o trabalho, a cesta que ele faz, por trás da cesta dele tem o departamento médico, tem o departamento de comunicação, né? Então tem toda uma estrutura que vai colaborar para que ele tenha uma boa performance na quadra. E ele, quando ganha, no final das contas, o atleta que enxerga isso, ele retribui isso. Então ele fala, olha... Cara, vai ter uma festa, vai ter um churrasco, ganhei isso, quero que você esteja junto. Então o cara te conhece pelo nome, não conhece como fotógrafo. Ô, fotógrafo lá. Não, o cara te chama pelo nome. Então você acaba criando uma afinidade. E eu, particularmente, Lu, eu acredito que
no mercado de trabalho nosso, 30% é técnica e 70% é relação. Eu aprendi isso. Então, eu poderia ser o melhor fotógrafo tecnicamente e ter uma boa... Mas se eu não desenvolver as minhas relações que eu vou construindo ao longo da minha carreira, isso não vai significar nada. Você tem um clique que você coloca, poxa, como aquele que... Eu não vou nem entrar na linha assim, o melhor, mas aquela foto que você tirou, que você falou, caramba, que você chegou em casa e falou... Ou uma pessoa, uma personalidade, que você foi dormir e falou, poxa, eu tava ali. Tem isso? Cara, tem algumas, né? Mas, ao longo dessa carreira tem algumas. Mas uma das que para mim assim, foi muito... agora, nas Olimpíadas de Tóquio, eu estava fazendo uma cobertura de uma final de boxe. E o nosso atleta brasileiro estava perdendo a luta, o Herbert Conceição. Ele estava perdendo a luta e era o último round, ele não tinha outra chance a não ser o nocaute. E eu, por acaso, escolhi um lugar que não era um lugar comum dos fotógrafos, porque eu quis ficar do lado da torcida. Eu falei, cara, se ele ganhar, ele vai vibrar para a torcida. Tinha uma torcida de atletas, não tinha torcida nos jogos, mas os atletas iam lá torcer pelos outros. Eu falei, vou ficar desse lado. E os fotógrafos ficaram todos do outro lado, só tinha eu daquele lado. E nos últimos segundos ele leva o outro atleta a nocaute. E eu não... Óbvio, é muito rápido, né? Uma luta de boxe, assim. Quando eu vi que eu tinha a foto do cara todo amassado, do nocaute dele. E quem estava do outro lado não tem essa foto. Então, assim, foi uma foto que eu falei, caramba, isso foi uma foto muito iluminada. E aí foi a sensibilidade, né? Exatamente, exatamente. Óbvio, contei um pouco da sorte, porque o meu objetivo era... tá do lado da torcida, e foi muito bom, porque deu muito certo, além de pegar a foto do nocaute, e ele ainda volta para a torcida e vibra, então tem uma sequência. Todo mundo pegou ele só de costa. Exatamente, tem uma sequência de fotos bem interessante. Então esse dia eu falei assim, caraca, que foto é essa? E ninguém tem, eu procurei, tentei ver, ninguém tem essa foto do nocaute. E de personalidade, assim, teve alguma que você falou, poxa, que era algum ídolo seu da sua vida e de repente você pôde clicar... Ah, cara, assim, pra mim, né, que cresci no meio do futebol, o dia que eu tive a chance de fotografar o Pelé foi uma coisa assim, você fala, caraca, é um cara, né? Olha quem tá aqui dentro da minha câmera. Exatamente. Então, assim... E depois eu tava em Copenhague, quando o Rio foi anunciado como sede dos Jogos Olímpicos. Eu só tinha 2 fotógrafos brasileiros lá, eu e o fotógrafo que estava acompanhando o Lula, que é o Stucker. Só tinham 2 fotógrafos brasileiros fazendo essa cobertura. E eu fiquei um tempão com o Pelé, né? Foi muito legal poder fazer essa cobertura e teve uma cena muito interessante. A gente foi para um lugar, que era Pelé tinha que se apresentar para uma escola. Aí eu via garotos de 5 anos, 6 anos gritando Pelé, Pelé. E aí eu falei, cara, o moleque não viu o Pelé jogar, como é que ele sabe? Aí os garotos falavam que o pai dele, e o pai dele também não tinha visto, mas o pai do pai, cara, eu fiquei impressionado. E quando a gente foi sair da escola, tinha que sair, porque tinha que ir para um outro lugar, eu entrei no carro com o Pelé. Caramba, que Aí o Pelé olhou pra mim e falou assim, pô, você tá me marcando mais do que meus zagueiros na minha época de futebol. Foi muito legal essa frase que ele falou. Eu falei, não posso te dar espaço, Pelé, que senão você vai embora, né? Que legal. Então acho que fotografar o Pelé, acho que foi uma das fotos assim mais legais que eu fiz, um dos trabalhos mais interessantes que eu fiz. Você pudesse dar um conselho, né, para os jovens que têm essa sensibilidade, que têm esse olhar de buscar... através da fotografia se realizar dentro do esporte, o que você poderia falar para esse pessoal que está chegando aí, essa safra nova da fotografia? Eu acho que, assim, eu passo um pouco daquilo que eu aprendi, né? As referências são fundamentais, né? Na minha época, para eu entender melhor do esporte, eu via muita revista, vi muita Guerin, né? As grandes revistas, France Football, queria ver, né? Além da Placar, obviamente. Então eu acho que se hoje o jovem que está iniciando, eu acho que ele tem que buscar referência. Acho que para fotografia é fundamental poder ver muita foto, entender o que está fazendo e aí criar, que acho que é fundamental, criar a sua personalidade dentro da fotografia.
criar algo que você goste. Então, né, falando de fotografia, ou seja o enquadramento, seja o tipo de luz, eu acho isso muito interessante. Uma vez eu ouvi isso de um editor da Gazeta, que ele falou assim, ó, toda vez que chega um material aqui, eu nem preciso olhar. Eu sei de quem é a foto. Por exemplo, as suas fotos eu já sei quem é. Por isso aqui deve ser foto do Wander. Legal. Então eu acho que desenvolver essa linguagem, essa personalidade na fotografia, baseado nas referências e você tentando fazer algo diferente, eu acho que é uma forma de você criar esse teu nome no mercado, porque o fotógrafo vive do nome, essa é uma realidade. Você precisa criar um nome no mercado para você poder conseguir concluir e fazer os seus trabalhos. Wander, queria agradecer a sua participação aqui com a gente, deixar a casa, a porta sempre aberta, que você deixasse também suas redes sociais para as pessoas pudessem também conhecer um pouco mais seu trabalho e agradecer mesmo pela sua sensibilidade, por tudo aquilo que você há tantos anos contribui para o esporte. É muito legal a gente ver pessoas apaixonadas, mas pessoas que buscam, né, diariamente evoluir dentro da atividade. E você é um exemplo, um amigo que o esporte, né, que o jornalismo me deu, e eu, enfim, só desejo boa sorte para você. Obrigado. Paulo, eu fico muito feliz. Eu valorizo pra caramba programas que nem o seu, que abrem o espaço para a gente poder falar da fotografia, do fotojornalismo, que fazem parte. Eu acho que isso é sensacional. Gostaria de participar de outros. Todas as vezes que tiver aí uma mesa redonda e tiver que falar de fotojornalismo esportivo, conta comigo. E só tenho que te agradecer, né, pela oportunidade e por estar aqui também podendo compartilhar um pouco dessa história aí. Legal. Quer deixar a rede social, o pessoal com ela? Quero sim. Então, Wander com W, _ imagem, é o meu Instagram. E a partir dali depois tem as outras formas de se comunicar. Mas esse é o meu Instagram, e aí quem puder me seguir lá, tem bastante foto aí de Copa do Mundo e de Olimpíada, e também podem mandar as perguntas que vocês quiserem. Show de bola, obrigado, Wander. Roberto, nosso convidado desta semana, falando muito sobre fotografia, falando sobre esporte. Gostaram? Também gostei bastante e volto na semana que vem com muito mais para vocês aqui no programa A Hora do Esporte. Valeu, galera. Valeu, Brasil.